E aí, família, sugar o máximo de coisa boa que você puder. Sempre pode aprender com coisas ruins e com coisas boas. Essa foi uma das melhores coisas que eu assisti na minha vida. Então sempre aconselhe as pessoas, principalmente com as palavras que você não consegue sozinho. Você vai só conseguir por causa dele. E se você, por exemplo, tem uma hora de curar as pessoas. Eu gosto do dom de cura, mano. O dom de cura, pelo menos que eu sei, é o dom que eu mais tenho facilidade de fluir. Sabe? Tipo, eu gosto desse dom de cura. Já orei para as pessoas e etc. E, tipo, o dom de cura é massa demais. Eu comecei a orar por cura porque eu assisti um cara chamado Luca Martini. Luca Martini. Depois você pesquisa. Luca Martini. Mano, ele sai orando por cura na rua e as pessoas são curadas, tá ligado? Ele vê uma muleta, uma pessoa andando de muleta, ele ora pela pessoa, a pessoa é curada. Nossa, é tanta coisa maravilhosa, entende? Aí eu vi esse cara e falei, mano, eu quero isso, cara. Eu vou orar pelas pessoas e a pessoa vai ser curada. E, tipo, é possível e já aconteceu comigo. E não foi só uma vez. E, tipo, eu tenho mais essa facilidade. Eu creio que Deus vai fazer. Só que, mano, a gente tem que entender. Eu não consigo curar ninguém. Você não consegue curar ninguém. O único que consegue curar as pessoas é Jesus. Por que alguém é curado? Porque quando Jesus morreu naquela cruz, sabe? O sacrifício de Jesus, ele curou as pessoas. Entende? Jesus não vai curar ninguém. Jesus já curou as pessoas. O sacrifício da cruz... Eita, gato, para com essas coisas. Tá derrubando meu violão. Nem é meu. Enfim, o sacrifício na cruz, quando Jesus morreu naquela cruz, velho, ele perdoou os seus pecados. E ele levou as suas enfermidades. Peraí, que negócio estranho. Ele levou as suas enfermidades. Então escute bem. Você pode ser a pessoa que entende isso e declara isso pra você. Às vezes você tá doente agora. Então saiba que Jesus curou as suas enfermidades quando ele morreu naquela cruz. Aquela cruz é tipo... É assim, Jesus não merecia morrer, mas ele morreu. Mas você tem que entender a profundidade disso, porque quem Jesus é? Quem ele é? Olha só, tem uma parte aqui nesse livro, que é o livro de João, que eu ganhei ele de presente. Diz assim, ó: no princípio era a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a luz, e a luz era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Tem uma versão que fala, não a compreenderam. Aí diz, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Tá vendo? Aí, ó, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando fala tornou-se carne, significa tornou-se um humano. Aqui está falando a respeito de Jesus. Então, olha quem Jesus é. Jesus, ele estava lá no princípio com Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é Deus. Aqui fala, e ele era Deus. Aí está falando aqui que esse Deus se fez humano. Então, tenta mensurar Deus. Tenta colocar Deus numa caixinha. Tenta colocar ele numa caixinha aí fechando. A gente não consegue. Você consegue aumentar a Terra, por exemplo. Imagina esse livro maior. Você consegue imaginar o livro maior. Você consegue imaginar as coisas maiores. Agora imagina Deus maior. Tenta imaginar Deus maior. Eu já ouvi isso uma vez. Tenta imaginar Deus maior. Tenta imaginar Deus mais perfeito do que ele já é. Tenta imaginar. Cara,
Ele abriu o mar, ele fez as estrelas, ele fez o sol, ele fez a lua, ele fez você. Sabe, o seu cérebro é tão maravilhoso. Seu cérebro ele é feito de uma forma tão incrível que se ele não fosse comprimido, era para ser uma televisão de não sei quantas polegadas. Cara, a gente tem entendimento para fazer blusa. A gente consegue costurar linhas até formar uma blusa. A gente faz os bagulho que é botão pra gente prender. A gente faz aparelho pra endireitar os dentes. A gente, mano, a gente tem pé. Se a gente não tivesse dois olhos, a gente só ia ter um. Cara, a gente tem duas orelhas, a gente consegue escutar, a gente consegue falar, a gente consegue entender, a gente consegue ler o que o outro escreveu. A gente consegue andar de bicicleta. Ou seja, o que eu quero resumir é que a gente consegue fazer coisas, mano, que é muito top. Tipo, e Deus fez a gente, tá ligado? Deus colocou a sabedoria nos nossos corações. Deus colocou o entendimento, o conhecimento veio do Senhor. Ele que projetou, ele que fez a configuração do vento, entende? E Deus fez tudo. E esse Deus maravilhoso se tornou um humano. Só que esse Deus que se tornou humano, esse Deus maravilhoso, ele morreu numa cruz, velho. Tá, prega. Caramba, mano. Ele morreu numa cruz, mano. Só que ele não morreu numa cruz porque ele tava sem nada pra fazer, tava lá no céu de boa. Falou, mano, maior vontade de morrer hoje. Não, velho. Ele é a própria vida. A Bíblia diz que ele suou sangue de pensar. De pensar. Ele tava raciocinando. Eu vou carregar os pecados da humanidade. Ele suou sangue. Cara, ele suou sangue. Você já suou sangue alguma vez? Ele suou sangue, entendeu? Por quê? Porque ele ia carregar o pecado. Jesus ia carregar o pecado. E esse pecado que ele ia carregar ia afastar ele do Pai. Por quê? Porque o Pai é santo. O Pai é totalmente santo. Você já deve saber isso, que Deus é santo. E Deus, ele não se aproxima do pecado. Ele odeia o pecado. Quando Jesus se afastou do Pai, vou te explicar uma coisa que acontecia no Velho Testamento. Presta atenção, por favor. No Velho Testamento, quando a pessoa ela procedia errado, quando ela pecava, quando ela fazia alguma coisa errada, ela pegava um cordeiro. E o cordeiro ele deveria ser imaculado, deveria ser um cordeiro perfeito, sem mancha. Essa mancha simboliza o pecado, tá bom? E o que acontece? Essa pessoa que tinha pecado, o cordeiro não tinha pecado, a pessoa tinha pecado, ela levava o cordeiro até o sacerdote. E o que acontecia? O sacerdote, ele olhava o cordeiro e via se o cordeiro estava imaculado, ou seja, sem defeito nenhum. Se o cordeiro fosse cego, por exemplo, o cordeiro não ia servir como um sacrifício. Se o cordeiro fosse perfeito, o que acontecia? A pessoa colocava a mão no cordeiro, ela matava o cordeiro. Então, o que acontecia? O cordeiro morria como se o pecado dela fosse pro cordeiro e ela morria. Só que acontecia uma coisa: a pureza do cordeiro, como o cordeiro ele não tinha mácula, passava para a pessoa. Então a pessoa ela recebia o perdão. Ela recebia o perdão, mas para ela receber isso, o cordeiro tinha que morrer. E Jesus é chamado na Bíblia do Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele morreu naquela cruz e o que aconteceu? Foi a mesma coisa. Só que o sacrifício de Jesus foi uma vez só para a eternidade. Ou seja, o que eu quero dizer é que antigamente precisava matar vários cordeiros, porque toda hora você pecava. Agora Jesus morreu uma vez. E se você pecou, o sacrifício dele perdoa. Se você pecar no futuro, o sacrifício dele perdoa. No passado, o sacrifício dele perdoa. E por que ele fez isso? Porque ele te ama, entendeu? Então, o Cordeiro de Deus, ele morreu por você para perdoar os seus pecados e levar as suas enfermidades. E é aí que chega. Entendeu? Então, as suas enfermidades não sai de você porque Jesus morreu apenas. É porque quem Jesus é? Jesus é santo e maravilhoso. E esse Jesus morreu.
Só que ele não merecia morrer. Só que ele morreu e a partir desse momento, a justiça dele foi para você. Então, agora que você está revestido de justiça, o pecado vai embora. A condenação vai embora. E sabe o que mais vai embora? A doença. Então, no momento que você declara, Jesus, eu sou curado pelo teu sangue, eu sou curado pelo teu sacrifício, eu sou curado porque o Senhor é bom. Eu não sou curado porque eu faço coisas boas, eu não sou curado porque eu oro bastante. Eu sou curado porque o Senhor morreu naquela cruz para me curar e me perdoar. Então, além de ser curado, eu sou perdoado.